Fala aí, galerinha do Foca na Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, vamos a mais uma aula. Essa aula aqui, ela se encaixa, né, na linha, digamos assim, da literatura, logo depois que nós vimos vanguardas europeias, certo? Então, antes de entrarmos aqui no Brasil, na Semana de Arte Moderna e no modernismo, enfim, é bom que se tenha uma noção, pelo menos, do que aconteceu em Portugal, tá? E aí vamos ver como é que esse assunto pode aparecer, por exemplo, na prova do Enem, certo? Então, modernismo em Portugal, olha a data aí, 1915. Pois bem, como sempre, vou trabalhar primeiro um contexto histórico, não que esse contexto histórico vá ser cobrado em uma prova do Enem, por exemplo, ok? Então, vou passar mais rapidamente. E também, quando eu falei das vanguardas europeias, eu já acabei falando desse contexto histórico, tá? Então não vou ficar me repetindo aqui. Vou resumir o que é mais importante. Vamos lá. Primeiro, ó, deixa eu até pular aqui. Cadê? Ó, 1910, tá? 1910. O que acontece? Assassinato do rei. Eita, olha aí. O que deu início à Primeira República lá em Portugal. Depois, ó, 1914, Primeira Guerra Mundial. E aí o modernismo em Portugal começa em 1915. Então, só para você ter uma rápida noção de que o modernismo lá veio em uma época muito conturbada, não é? Muito difícil. Uma Portugal que também estava observando aí meio que, talvez um pouco de longe, as vanguardas europeias, está vendo, né, está percebendo na Europa revoluções industriais, revoluções tecnológicas, mas tudo isso sofreu o grande baque da Primeira Guerra Mundial, fora as brigas entre os partidos políticos lá em Portugal. Ok? Aqui, inclusive, eu vou colocando, né, os problemas pelos quais Portugal passou e de que forma tudo isso vai impactar na primeira geração modernista, tá? Que é essa geração aqui, ó, a geração do orfismo. E por que orfismo? Porque na época eles lançaram a revista Orfeu, certo? Eles quem? Principalmente aqui, ó, o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o Ronald de Carvalho, que era um brasileiro, inclusive. Por exemplo, era caro na época, né, lançar uma revista, você promover esse movimento aí literário. O Mário de Sá Carneiro, né, estava ali bancando a galera, então deu para fazer isso, para passar as ideias à frente. Falando em passar as ideias à frente, o que acontece? Essa galera aí do orfismo queria que Portugal se modernizasse, que Portugal não buscasse tanto ficar com aquela saudade da época das conquistas ultramarinas, né? De um Portugal glorioso. Eles queriam que Portugal olhasse para frente. Por isso, inclusive, a vanguarda europeia que mais vai ter influência vai ser o futurismo, né? O futurismo pregava exatamente isso: a máquina, o progresso, a modernidade, a velocidade, o dinamismo, tá? Falando nisso, o que acontece? Até mesmo o nome da revista tem a ver, não foi uma escolha aleatória, digamos assim. Por quê? No mito de Orfeu, o que acontece? Orfeu, aliás, era o camarada aqui, ó, da música, né, da lira, da poesia, e ele tocava tão bem a sua lira que os deuses, né, estavam conectados a ele, a natureza estava conectada. E aí, beleza. Orfeu era apaixonado por Eurídice, só que uma vez Eurídice, passeando pelo bosque, cruzou lá com um sátiro. Esse sátiro, né, ficou cheio de ideia torta para ela, tá ligado? E começou a persegui-la. Ela não queria nada com ele, ela saiu correndo. Niki, ela sai correndo, ela cai num buraco lá cheio de cobras venenosas e ela é picada até a morte. O próprio sátiro aproveita aquela situação e a violenta sexualmente, uma história terrível. O Orfeu fica arrasado, óbvio, né? E passa a fazer uma música muito triste, muito triste. A natureza toda sente aquilo, os deuses sentem também, e ele consegue convencer os deuses a ir até o submundo, né,
para buscar a alma de Eurídice, para pegar Eurídice de volta. Ele convence lá o Caronte ou Creonte? Agora eu me confundo, acho que é Caronte, enfim. Que é o barqueiro lá, né, que faz o transporte para o mundo dos mortos. Ele consegue lá convencê-lo e tal, ele vai, porque só os mortos podiam entrar naquele reino. Ele faz o Cérbero, né, aquele cão com 3 cabeças, dormir, toca uma música lá, cachorrinho, fiado, enfim, toca a musiquinha lá, o cachorro dorme. Chega a Hades, que é o manda-chuva ali, toca uma música que o emociona de uma forma tal que convence o Hades. Não sei que música ele tocou, talvez Caneta Azul, Azul Caneta, não sei. E aí o Hades fala assim, beleza, fechou, demorou, já é. Pode levar Eurídice, mas se você olhar para trás, algo de muito ruim vai acontecer. Aí ele, não, é nóis. Partiu, só que quando ele já estava quase saindo ali, ele pensou, poxa, será que o Hades me enganou? Será que realmente é Eurídice que está aqui? Niki, ele olha para trás, será que acontece, né? Uma nuvem de gafanhotos, uma nuvem de poeira, um Covid, o que será? A Eurídice vira uma estátua de pedra, sim. Até a alma dela fica petrificada, não tem mais salvação. Nossa, Orfeu fica arrasado, é óbvio. Qual é a lição que nós temos aí? Olhar sempre para frente. E esse era o propósito da galera do Orfeu no primeiro tempo modernista português. Beleza? Olha, dentro das ideias, né, que foram utilizadas, dentro de tantas características, eu destaquei uma que é bem interessante para a gente analisar, que é o sensacionismo. Qual era a proposta? Dentro dessa poesia nova, moderna, dinâmica, os poetas daquela época pretendiam também que a poesia fosse universal, que a poesia fosse atemporal, que a poesia sempre trouxesse uma comunicação entre os seres humanos. E as sensações, nós as possuímos, né? Independente se você é alemão, inglês, francês, se você tem 10, 15, 20, 30 anos, enfim. Estou dizendo de sensação aqui, tato, audição, olfato, visão, paladar, enfim. Então eles buscavam, na verdade, uma expansão do simbolismo, é assunto que nós já vimos, né? Do simbolismo literário. Ou seja, lendo um poema, a ideia era que você pudesse até mesmo sentir o cheiro que está sendo descrito ali, ou ter até uma sensação tátil de algo. Então a ideia era essa conexão por meio dos sentidos. Tá? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho em um poema aí do Alberto Caeiro, que é só uma prévia. Falo mais um pouquinho das vanguardas que foram influenciando o modernismo, tá? Em especial, repito, o futurismo, né? Para esse primeiro momento. Aliás, a minha aula vai ser focada no primeiro momento, ok? Vamos às etapas do modernismo, então. Então, o primeiro momento que eu estava comentando, já dei o super resumo aí, tem a ver com a revista Orfeu, que deu nome ao primeiro momento, né? Orfismo, olha lá, colocar Portugal em compasso com a vanguarda europeia, coloca o nome de autores que foram importantes, e na nossa aula eu vou focar no Fernando Pessoa e no Mário de Sá Carneiro, tá? Ah, professor, mas por que esses dois só e os outros autores não são importantes? Claro que são, mas eu estou focando aqui, eu estou pensando muito no Enem, tá bom? Principalmente na UERJ e no Enem. No segundo momento, você tem uma literatura mais intimista, mas sem se opor ao orfismo. No terceiro momento, uma literatura de caráter mais social, uma pegada mais social. Inclusive, aqui aconteceu algo de diferente. Né? Por quê? Esse terceiro momento ele foi influenciado pelo nosso modernismo. Então, a nossa geração de 30, que foi uma geração de regionalismo, principalmente com Graciliano Ramos, com Vidas Secas, influenciou essa geração. E sempre foi o contrário, né? A literatura surgia na Europa e influenciava a nossa aqui, tá? Então aqui você tem esse neorrealismo, né, chamado, essa literatura de denúncia social. Aqui eu já tenho uma outra geração,
Eu cito também a Flor Bela Espanca e o José Saramago. São dois autores que acabam não se encaixando, né, nesses moldes, nesses padrões. Autores fantásticos, inclusive. O José Saramago é Nobel de Literatura. Tem uma obra que, de repente, você já ouviu falar e que já apareceu na prova da UERJ, que foi o Ensaio sobre a Cegueira. Brilhante romance. Virou filme, inclusive. Tem os brasileiros envolvidos na atuação, na produção. Recomendo que você leia o livro e assista ao filme, tá? É muito bom mesmo. Bom, aqui eu faço um resumo para vocês. Repito, se o teu objetivo é o ERJ ou é o Enem, não se preocupe aí com a questão dos momentos, das datas e tal. Isso aqui é só para você se situar, tá? Depois eu te mostro como é que isso aparece em prova de vestibular. Bom, vamos aos principais autores. Eu estou olhando aqui o tempo, eu vou comentar o Mário de Sá Carneiro e depois vou deixar outra aula só para o Fernando Pessoa, tá? O Mário de Sá Carneiro, né? Então, conforme eu comentei, era o pai dele que bancava, né? Que bancou a revista Orfeu. Ele conheceu o Fernando Pessoa na faculdade, os dois ficaram amigos, ficaram próximos. O Mário de Sá Carneiro fazendo uma poesia muito intimista, muito egocêntrica, muito decadentista, né, com traços aí de muita melancolia. Ele, infelizmente, tinha uma tendência suicida. Ele acabou realmente cometendo suicídio aos 26 anos. Ele chegou a dar sinais disso por meio de cartas para o Fernando Pessoa e depois ele acabou realmente concretizando, né, infelizmente. Tem um livro dele do qual eu gostei muito, que eu li na época da pós, que é esse aqui, ó, A Confissão de Lúcio. Recomendo muito a leitura. Por quê? É uma obra enigmática. É um romance, tá? Não são poemas, não é uma coletânea de poesia, não. É um romance, e que assim eu não posso falar muito, senão vou dar spoiler e aí vou acabar com o teu prazer da leitura. Mas, se eu não me engano, o romance começa com o personagem, ele está saindo da cadeia, acho que 10 anos que ele ficou preso, alguma coisa assim, e ele vai confessar alguma coisa. E é o tipo de história que você tem coisas que você não espera, que você fica confuso, eu tô lendo isso aqui mesmo? E aí no final tem aquela revelação, irmão. Que livro interessante. Engraçado que as imagens do livro ainda estão na minha cabeça, né? Algumas cenas da obra. Fantástico, hein? Uma pena que não tem um filme sobre esse livro. Seria muito bom. Então aqui falo mais um pouquinho sobre a vida dele, que eu já comentei. Tá. Aqui eu falo sobre as características da obra dele, que eu também já comentei rapidamente. E para nós finalizarmos essa primeira parte aí da aula, eu botei um poema dele que é muito famoso. Botei um trechinho só porque é muito grande. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Assombro ou paz? Em vão. Tudo esvaído num grande mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim. Quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo, e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim, asa que se enlaçou, mas não voou. Lembrando, eu não vou aqui me aprofundar no poeta, não que ele não seja importante, não é isso. Mas devido aí à sua aparição, digamos assim, nas provas do Enem, tá? Eu, por enquanto, não vi. Que já é diferente do Fernando Pessoa. Mas eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.